Esse episódio da Gregário Cycling é oferecido por Fazenda Santa Julieta Bio, alimentos orgânicos direto do produtor. Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Depois de 2 anos de ausências, enfim, a gente vai acompanhar mais uma edição do Ironman Brasil. O maior evento de triatlon da América Latina acontece no próximo dia 29 de maio em Florianópolis. A Gregário não vai ficar de fora dessa e trouxe 3 convidados para apresentarem suas visões sobre a prova. Um podcast para todo mundo que gosta de esporte, triatleta ou não. Eu tenho certeza que você vai curtir as conversas com o organizador do evento, Carlos Galvão, o treinador e triatleta Santiago Ascenso e com a Bia Neres, uma triatleta que vai disputar a prova pela primeira vez depois de brilhar também no Letap Brasil e no Giro de Itália que subiu a Serra do Paiol. Nesse episódio a gente conta de novo com a presença da gravidíssima Luca Glaser, ela que esteve com a gente no episódio Mães Ciclistas. Volta aqui porque quando o assunto é Ironman, ela também representa a Gregário. Ela tem uma prova sub-10 que lhe valeu uma vaga em Kona no Mundial Ironman. Então fica ligado, o episódio Ironman Brasil começa agora. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição desse podcast. Carlos Galvão, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente, cara. Obrigado, Leandro, Álvaro, Luca. É um prazer estar aqui com vocês no Gregário. Eu acho que tudo isso que a gente fez, eu me lembro no primeiro Ironman, a gente fazendo o evento para 476 atletas, 476, esse é um número mágico. E com aquele desafio, né, de fazer com que o Ironman se tornasse mais acessível, se tornasse mais popular, se tornasse mais conhecido, se tornasse mais realmente com o propósito de ser um estilo de vida, né, que fundamentalmente é o que o Ironman, né, um estilo de vida acima de tudo. E foi um baita desafio que a gente resolveu assumir e eu acho que, de uma certa maneira, a gente teve algum êxito nessa jornada aí, né. Nova geração, porque a Mayra, a filha da Luca, vai estar no Iron Kids aqui do Ironman. Então, 2 gerações que você vai estimular. Esse ano a Maia vai no Iron Kids me representar e o pai no Ironman. Eu vou ficar só nos bastidores. Mas legal isso você falar nessa tua trajetória, 476, primeiro Ironman. E eu lembro a primeira inscrição que eu fiz para competir em 2013, que eu tive que fazer uma semana depois que a minha irmã tinha feito em 2012. E, esgotava em 5 minutos as inscrições, né? Hoje em dia tem uma galera nova que está fazendo, acho que não tem a noção do que era essa inscrição, né? Nossa, eu lembro, acho que foi 2 ou 3 anos que aconteceu isso, que eu fiz a minha própria inscrição, né, nessa tensão já 1 ano antes da largada. É verdade. Então, isso é um super Luca. Sucesso, né? É muito legal, eu lembro que as pessoas ficavam com 2, 3 computadores ali online esperando. O nosso recorde de sold out, né, que a gente fala, ou seja, a gente atinge o limite técnico, foi, se eu não me engano, 2013 ou 14, foram acho que 7 minutos e pouco, não deu 8 minutos. Caramba. Que a gente vendeu, naquela época, se eu não me engano, eram 1.200 ou 1.400 atletas de limite técnico, né? Exato. E é uma coisa muito bacana. E depois a gente foi aumentando o limite, conhecendo mais a capacidade do evento, técnica, essa é uma questão que realmente a gente presta muita atenção nisso. Enfim, aí hoje a gente consegue dar sold out nas provas, mas demora um pouco mais, o que é bom, porque a pessoa não precisa ficar naquela ansiedade, já não chega a ansiedade de se propor a realizar um desafio como esse, né? Mas enfim, é isso mesmo. Ô Galvão, quantas pessoas podem participar de um Ironman, da rede Ironman no Brasil por ano, nesse contexto atual? A gente vai entrar nesse ponto, mas eu queria só ter uma noção da grandeza. A gente começou com 476. A gente espera, Leandro, esse ano, particularmente de 2022, perto de 12 mil atletas. Caramba, cara. Perto de 12 mil, entre 11 e 12 mil atletas. Então, entre as 5 provas de 70.3 que nós temos e o Ironman Full agora no final de maio.
É muito legal a gente falar um pouco de planos e de número de participantes, e eu acho que a gente tem que colocar aqui a insegurança que foi esses 2 últimos anos, essa incerteza. A gente está na iminência do Ironman Brasil, depois de uma lacuna aí causada pela Covid. Você ainda coloca a cabeça no travesseiro e ainda pensa assim, cara, Covid, não me atrapalha de novo. Foi um pesadelo, Leandro, foi um pesadelo. A gente não imaginava essa extensão, né, de tempo. Eu lembro direitinho, nós estávamos na véspera do primeiro evento de 2022, que, se eu não me engano, era por volta do dia 14 ou 15 de março de 2020. Uhum. Era um 3-day, a primeira etapa do 3-day, que seria na base aérea de Santos, uma venue nova que a gente estava inaugurando. Nós resgatamos a Track and Field para estar conosco nos eventos, então a entrega de kit já estava rolando na Track and Field. A gente estava com quase 700 atletas inscritos, que é um número importante para uma prova de sprint e de olímpico, né? No caso do 3-day. Cara, e aí começou esse zoom, o governo de São Paulo sugerindo a paralisação dos eventos, isso já na quinta-feira à noite para sexta, a gente era naquela tensão. Aí um dos nossos stakeholders, que a gente estava inaugurando a parceria com o Itaú BBA, nos ligou na sexta-feira, me lembro como se fosse hoje, mais ou menos umas 5 da tarde, entre aspas, temendo pela realização do evento. E aí só sei que conversamos também com o pessoal da Track and Field, conversamos com o pessoal da Omint, que também são nossos parceiros, e resolvemos por bem cancelar esse primeiro evento. E aí praticamente zeramos o ano de 2020, foi aquela tragédia, aquela maluquice de incerteza, insegurança, risco de vida, tudo muito novo, mas na nossa cabeça seria o que pior que poderia ter acontecido, cancelar um ano passar zerado sem evento. E aí veio 2021 e o resto é história, né? Zeramos mais um ano sem evento. A gente tem uma estrutura importante aqui de pessoas, a gente fez questão de manter todo o nosso quadro de funcionários nesses 2 anos, mas não foi nada bom. Então me incomoda bastante pensar em coronavírus, mas agora a gente tem que ser positivo, olhar para frente e tentar tirar alguma lição aprendida desses 2 últimos anos. Mas, Galvão, a pandemia, enfim, nasceu vários atletas, né? Vocês sentiram isso nessas primeiras provas, até no Ironman Brasil, de diferença de novos atletas, estreantes, enfim, uma enxurrada nova ou ainda não? Porque eu acho que isso é um lado positivo que a gente vai sentir ainda no esporte, né? Verdade. Nas provas de curta duração, no caso do 3-day, a gente sentiu isso na primeira, que a gente fez agora em março, lá na base aérea, que era para ter sido realizado em março de 2020, e a gente teve um aumento percentual do número de first-timers, dos iniciantes. A média do 3-day era por volta de 20% a 22% numa etapa de 3-day de iniciantes. Essa etapa foi 31%. Olá. Então aumentou um aumento sensível, né? Já nas provas de longa distância, no caso o Ironman 70.3 e o Full, nem tanto, porque a pessoa, você sabe muito bem que não se atreve ou não deveria se atrever a estrear num triatlon já nas distâncias mais, digamos, desafiadoras. A gente observa há um pouco mais de 10 anos o fenômeno dos Gran Fondos para ciclismo de estrada, né? Um formato que acho que o Gran Fondo Nova York inovou, reinventou um formato europeu e trouxe. E isso trouxe uma quantidade muito grande de amadores, eventos que antes eram algumas centenas, viraram alguns milhares. Você sentiu alguma coisa similar? E aí estamos falando de uma jornada pré-Covid, mas nesses últimos 10 anos, o perfil de atleta que participa das diversas distâncias que vocês promovem? Sem dúvida, Álvaro. Tanto é que eu sempre falo contra número e fato, não há argumentos, né? Então, se a gente olhar para trás e ver realmente que uma prova de 70.3, né? Que um Ironman 70.3 nada mais é que um meio Ironman, né? Nada-se 1.900, pedala 90 e corre uma meia maratona. É uma prova que pode durar até 8 horas. O tempo limite de um Ironman 70.3 é 8 horas. E um dado importante e ilustrativo, 70% dos finishers no Ironman 70.3 fazem entre 5 horas e 45 e 6 horas e meia. Então, nós estamos falando de 6 horas e meia fazendo esporte. Então, não é para... Né, quando você fala num Ironman Full, nós estamos falando de outra caixinha. Né, é uma coisa... é só dobrar. Meu amigo, não é só dobrar.
é muito mais do que só dobrar. É Lua e Marte, é ir para a Lua e outra é ir para Marte. Né? Os dois são viagens Exatamente. espacial. Ir para a Lua não deixa de ser um desafio, né, Álvaro? Ir para Marte nem se fale. Então, eu acho que o aumento das pessoas que se dispuseram a encarar uma distância de 70,3 ao longo desses 10 anos é expressivo, é impressionante. E aí, quando a pessoa experimenta, gosta, porque é uma distância muito, apesar do desafio, muito factível, até na questão do pré-evento, do preparo, requer muito menos do que um Ironman full. A Luca sabe muito bem do que eu estou falando. E eu sempre brinco que depois do 70,3, a gente fica funcional. Depois do Ironman, você não fica muito funcional pelos próximos 10 dias. Né? Então, acho que esse aumento do interesse das pessoas em buscar desafios que superem 4, 5, 6, 7 horas é muito importante. Agora, falando em números, o mix entre amadores e profissionais vem mudando? Não. Bom, primeiro que nem todas as nossas provas têm profissionais, mas nas provas que a gente tem profissionais, o número meio que ele atrai atletas de fora, pela questão da pontuação para os mundiais, mas ele se mantém estável. E 99% das pessoas que fazem Ironman, no modo geral, no mundo, são amadores. Tanto o 70,3 como o full. É uma coisa que até combina muito com o universo do Gran Fondo que o Álvaro citou, mas ao mesmo tempo, né, Galvão, você tem ali uns esportistas que não são profissionais, mas acabam vivendo daquele mundo, né? Existe uma cultura, e no caso do Ironman isso é muito nítido, de um universo que gira em torno da marca, né, do desafio. Eu tive alguns amigos humanos, né, que fizeram Ironman, e a empreitada é forte, assim, de comprometimento familiar, de trabalho, do tempo que se dedica. É uma cultura, né? É um universo bem amplo de oportunidades, né? Essa questão, sem dúvida, Leandro, do comprometimento, independentemente... Eu classifico o atleta Ironman de três níveis. O atleta profissional, que é indiscutível, é elite, e você tem o amador. O amador, você tem um amador competitivo, e o amador que está ali, entre aspas, só para terminar, para ter a sua experiência, que é maravilhoso. Para a gente não está nem aí se o cara vai fazer, por exemplo, no Ironman Full Sub-10, que é uma marca super importante, né, Luca? Para a gente, ou se o cara vai fazer 16 horas e 59, que é o tempo limite do Ironman Full, são 17 horas, para nós, enquanto organizadores, a gente não está nem aí para isso. A gente está aí, o que realmente importa para nós é entregar experiências, o que a gente chama de life-changing experiences. É o que a Ironman faz. E foi um dos motivos que realmente me tocou para que lá atrás, em 99 para 2000, eu saísse do mercado financeiro e migrasse para essa, entre aspas, aventura chamada Ironman, porque eu queria mudar a vida das pessoas para melhor através dos nossos eventos. E a gente faz isso. Aliás, você tem o número do PIB do Ironman? Assim, se você, grosseiramente, assessoria, equipamentos, suplementos, viagem, qual é o tamanho do PIB que o Ironman, que vocês, com as provas de vocês, movimentam? Você tocou num ponto super importante, que a gente não tem noção desse business periférico ao nosso main business, que é o Ironman. Uhum. Eu posso te dar alguns dados super relevantes. As nossas duas maiores provas, ou as nossas maiores provas, não necessariamente, São Paulo, o 70,3, São Paulo é o nosso maior 70,3. O nosso segundo maior 70,3 é o de Florianópolis. E o nosso maior evento é o Ironman Florianópolis, o Ironman Brasil em Floripa. Só para vocês terem uma ideia, o Ironman 70,3 Floripa e o Ironman Brasil em Floripa, essas duas provas combinadas geram em Santa Catarina, em Florianópolis, combinadas algo em torno de 55 milhões de reais de impacto financeiro no destino. Ou seja, essas provas são os maiores eventos do estado de Santa Catarina, isso dito pelo Conventions Bureau de Floripa, porque é uma cadeia que movimenta uma coisa absurda. E tem mais. Quando a gente escolhe um destino para realizar uma prova, é muito importante que esse destino tenha, obviamente, a infraestrutura necessária para receber um evento como esse, mas fora isso, tem que ter parte técnica, obviamente, a gente tem que validar a parte técnica, as pessoas têm que ir aonde nadar, pedalar e correr e juntar os três, mas o mais importante é a infra do lugar, ou seja, a parte infra logística portuária, aeroportuária, hotel, serviço,
restaurante, locação de carro, passeios. Então, esse número de 55 milhões das duas provas lá é um número por baixo, porque a gente não sabe quanto tempo mais o cara fica, depois o cara volta só para, entre aspas, curtir e não só fazer a prova. Então, a gente sempre brinca que quando a pessoa escolhe um Ironman, é a desculpa ideal para ele viajar com a família, né? Que o cara de Ironman está sempre devedor com a família, seja homem ou mulher, né? Sobre Floripa, Floripa me chamou mais atenção pela primeira vez pelo Ironman do que pelo destino, que é uma cidade maravilhosa. Como é que foi a seleção de Floripa para hospedar o evento? Álvaro, na verdade, a primeira providência que a gente fez quando conseguiu a licença do evento lá atrás, em 2000, foi tirar a prova de Porto Seguro. Para quem não sabe, as pessoas do triatlon das antigas sabem que já teve prova de Ironman em Porto Seguro. Mas era outra realidade, né? Na verdade, eu acho que Porto Seguro é um lugar muito interessante para se passear, mas jamais para se fazer uma prova de Ironman, né? A primeira providência que a gente tomou foi migrar a prova de Porto Seguro para algum lugar que tivesse, fundamentalmente, essas características de logística aeroportuária, infraestrutura, de hotel, serviço, parte de segurança, bons hospitais, um bom entrosamento de polícia militar rodoviária, de guarda municipal, de staff, que é uma coisa super importante numa prova como o Iron ou 70.3. E, por fim, não necessariamente sendo o último requisito, sem um destino, porque a pessoa volta, né? Você tem aquele cara que ele espera, por exemplo, Floripa para voltar, espera, por exemplo, Maceió para voltar, espera até mesmo Fortaleza, que as condições são um pouco mais difíceis para voltar. E tem a questão também do clima, né? O clima em Floripa, no mês de maio ou em abril, eu digo que é quase ideal para se fazer uma prova de Ironman. Tanto é verdade que, na minha opinião, o nosso Ironman Brasil em Floripa hoje ainda é o detentor da prova mais rápida do mundo, que foi o Tindom, se eu não me engano, em 2017, que fez 7 horas e 40, porque o percurso é muito rápido, apesar de a gente ter o que a gente chama de rolling hills, é um percurso rápido e a temperatura naquele dia estava ideal. Voltando um pouquinho no estilo ali de vida, Galvão, meu marido ontem embarcou para o Mundial de Utah, e ele foi chamado pelo AWA. E a gente vê essa questão no Mundial, né? Que também falam bem e falam mal. Aí convidaram atletas AWA para fazer o Mundial, também teve maior repercussão se isso é bom, se não é, mas eu acho que é muito essa questão da fidelização, né? Com a marca. Luca, eu acho que essa questão de Utah é uma questão pontual. Nunca houve na história 2 campeonatos mundiais e não vai acontecer mais. A tendência em 2023 voltar ao modelo tradicional, ou seja, no circuito de Ironman 70.3, que hoje são perto de 115 provas espalhadas no mundo, as quais aqui no Brasil nós temos 5 delas. Essas provas são seletivas, são classificatórias para um campeonato mundial de Ironman 70.3, que vai ser o ano que vem na Finlândia. Da mesma maneira, a partir de 2023, somente teremos um campeonato mundial de Ironman full, que, né, por tradição, é sempre no Havaí, e as 45 provas classificatórias que nós temos aqui, Ironman Brasil, também são seletivas para esse Mundial. Então, eu acho que o que aconteceu esse ano foi atípico. Eu acho que eu não vejo que isso volte a acontecer. Na minha opinião, eu acho que, como você tem Ironman 70.3 e Ironman Fim combinados, quase 200 provas, tem muita prova para o amador fazer e para ele escolher. Na minha leitura, só tem que participar dos mundiais os atletas que se classificam. Essa é a minha leitura. Não estou falando que está certo ou errado. O que é o convite AWA? O convite AWA, Leandro, a WTC, pegando o gancho, Luca, que você falou de fidelizar, eles sabiamente... Eu sou suspeito para falar que eu sou Ironman desde sempre, né? E eu acredito muito nessa plataforma. O Leandro, mais ou menos em 2015, se eu não me engano, Luca, ou 16, né? Foi criado um conceito, Leandro, chamado AWA, que é All World Athlete. Eles pegaram os atletas, justamente para você ter uma fidelização dos atletas com a marca Ironman, eles criaram 3 camadas de atletas que participam das provas de Ironman. Bronze, prata e ouro. E eles se classificaram os atletas por um ranking de participações, é uma combinação de participações e melhores resultados, que o atleta AWA bronze, se eu não me engano, está entre os 10% melhores do mundo. Me corrija se estiver errada,
errado. Eu não sei os dados, os números certinhos eu não sei. Mas a grosso modo é isso. O atleta prata tem que estar entre os 5 melhores do mundo e o atleta AWA Gold é 1% dos melhores do mundo. Então, e aí que benefícios que esse cara AWA tem? Por exemplo, ele não pega a fila no bike check-in. Então, cara, de novo, cada um usa as suas ferramentas da maneira que achar mais adequada. Eu acho bacana, porque você fideliza o cara. É muito legal. E, enfim, então é isso. Foi notícia no passado de que a propriedade Oathhoot foi adquirida pela propriedade Ironman. Exato. E que, inclusive, essa foi uma prova que no Brasil sofreu com a pandemia porque teve múltiplos adiamentos e acabou não acontecendo. Tem planos de uma Oathhoot Brasil? Tem, sem dúvida. A WTC, que é a holding que abriga o Ironman e outras propriedades importantes, como, por exemplo, Cape Epic, que Cape Epic foi adquirida pela WTC, Oathhoot foi adquirida pela WTC, aquelas meias maratonas e maratonas daquele circuito chamado Rock and Roll Marathon, eles foram adquiridos pela WTC. Eles adquiriram algumas maratonas lá fora, como a maratona de Singapura, se eu não me engano, alguma outra maratona grande, e eles adquiriram agora recentemente o TMB, Ultra Trail Mont Blanc. Foi adquirido pela WTC também, outro grande nome no que tange corrida de montanha, né? Então, pelo que eu sei, Álvaro, o Oathhoot volta, eu acho que esse ano, se eu não me engano vai ser lá em Florianópolis, lá em Santa Catarina, e eu acho que volta sim. Eles sofreram como nós com a pandemia, mas eu acho que volta e é muito bacana, né? O evento é muito bacana e tem tudo para vingar. Mas é uma operação independente da sua operação? Independente. Ô Galvão, nesse período que não teve prova e que a angústia deve ter sido enorme para você e foi para todo mundo que era esportista, eu acho que você também teve muito tempo para pensar o que é o formato, o que é o futuro. Para onde você acha que vai esse tipo de competição da família Ironman e também dos eventos amadores como um todo? Assim, qual que é o futuro próximo desse tipo de disputa? Eu acho, Leandro, que o formato que eles modelaram, o Ironman e o Ironman 70.3, ele é muito redondo, né? É um formato justo, é um formato que você consegue oferecer uma gama de eventos mundo afora espetacular, né? Tanto é que a sacada da WTC de lançar o circuito de meio Ironman, que eles não quiseram chamar de meio Ironman em 2006, justamente para não remeter, vai ser só a metade, eles tiveram a sacada de nomear 70.3, nada mais que a distância em milhas de um full pela metade, né? O Ironman Full são 226 quilômetros ou 140,6 milhas, e foi uma grande sacada. E tanto é que o circuito de Ironman 70.3 hoje tem 120 provas no mundo. E o Ironman mantém com as suas 45, 44. Eu acho que o Ironman ele restringe, sim, pelo formato, pelo desafio, pela dificuldade, não só do dia da prova como treinamento, principalmente num país como o Brasil, onde você tem uma séria restrição de treino, principalmente na bike. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Até uma questão de cultura. A WTC ela vislumbrou um aumento das propriedades de grande expoência, não se restringindo somente a triatlo. Então eu vejo que com bons olhos essa expansão para outras modalidades. A gente também pensou nisso, a gente pensa nisso. E aí, por outro lado, Leandro, é meio que o ovo e a galinha, né? Você pensa nisso, mas você não quer perder muito o seu foco naquilo que você sabe melhor fazer. Isso também se reflete quando a gente, no começo nós éramos Latin Sports, que a gente chegou a fazer por ano 82 eventos no ano, entre corridas de rua, 5 e 10K, o circuito do Track and Field Series que a gente concebeu, as próprias provas de Ironman, maratonas, a gente fez maratona de Brasília, meia de Salvador, maratona de Curitiba, tivemos envolvimento com a maratona de Porto Alegre, junto com o Paulo Silva. E aí, 2015 para 2016, a gente resolveu fazer um movimento onde eu quis focar, aí sim como Unlimited, fundamentalmente no triatlo. Então, mas eu vejo com bons olhos essa questão da ampliação de grandes propriedades, né, outdoor. Eu vejo com muito bons olhos. Galvão, com a tua experiência pessoal como atleta e como empresário, você vê que no passado as pessoas tinham mais respeito com o tempo necessário para você se inscrever num Iron Full
e que hoje elas se precipitam e chegam mais cedo nessa prova? E se sim, qual é a sua opinião sobre isso? Álvaro, bom, primeiro que eu faço triatlon desde 95, né? E comecei como quase todo atleta aqui no Brasil com o Troféu Brasil de triatlon, que é uma escola. Ainda hoje, se não me engano, são 30 anos de Troféu Brasil. É espetacular o trabalho que o Nubio faz e fez. Eu acho que a partir do momento que quando a gente pegou a licença do Ironman, eu já fazia triatlon há 5 anos, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um Ironman full, para entender de fato onde é que a coisa pega, o que o atleta, que é o nosso cliente, experimenta. Isso foi condição sine qua non. De lá para cá eu fiz 8 Ironmans, não posso fazer os nossos, uma questão de muito trabalho, na semana do evento é uma loucura, é muita responsabilidade, mas é bom também que fazendo prova fora, a gente traz lições aprendidas e etc. Mas sendo super objetivo na sua pergunta, Álvaro, eu acho uma temeridade as pessoas que, ora movidas por mal assessores esportivos, ora movidos por aquela ânsia, aquela vontade de buscar um baita desafio pessoal, se inscreverem numa prova de full, e eu vou adiante, assim como numa prova de 70.3, sem ter feito um caminho para chegar nesse patamar de prova. Então, eu acho que, na minha opinião, é mandatório a pessoa que quer fazer um triatlon de longa distância, um Ironman full ou um 70.3, fazer um short, fazer alguns olímpicos, fazer alguns shorts, alguns olímpicos, digo mais, fazer algumas meias maratonas e fazer no mínimo umas 2 ou 3 maratonas para entender a distância da maratona pura e aí pensar, peraí, porque fazer uma maratona pura é muito difícil. Aí ele vai ter a noção de falar, peraí, eu acabei de fazer uma maratona pura, eu me estrepei aqui no bom sentido, e a maratona é a última, vou ter que ter nadado 3 pau e 800 e pedalado 180, peraí, o buraco é mais embaixo. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho uma temeridade quem incentiva e quem faz. Graças a Deus, isso é exceção à regra. Você não tem muito aventureiro no Iron e no 70.3. E uma prova disso, que é o nosso índice de finishers é super alto. Para vocês terem uma ideia, historicamente, 94,3% das pessoas que largam no Ironman Brasil terminam. Uau. Que é um dado super importante. Quase 100% das pessoas. É uma loucura. Uhum. Por quê? Porque a pessoa que está ali respeitou, entendeu e treinou adequadamente para aquilo, para o desafio. Independente se ele fazer 9, 10, 15 ou 17 horas. Galvão, eu não sei você, mas a gente já está super excitado com essa prova e na expectativa enorme do retorno do Ironman Brasil, depois de 2 anos de ausência. E agora é a hora de comemorar, de curtir. Você vai trabalhar um pouquinho, a galera vai botar o suor ali, botar o treino em prática e a gente vai curtir esse evento, cara. Muito obrigado. Foi um grande prazer ter você aqui com a gente. Valeu, Leandrão. Obrigado. Álvaro, obrigado, Luca. A gente está também numa super expectativa na contagem regressiva. Eu já tive em Floripa já uma vez pós 70.3. Semana que vem eu tô lá de novo. Na outra semana eu tô lá de novo, costurando tudo para que a gente faça tão esperado 20º Itaú BBA Ironman Brasil. Agora, dia 29 de maio, em Florianópolis. O melhor evento e a melhor experiência possível. Essa é a nossa missão. Nos vemos em Floripa. Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. Experimente o Café Rubé, feito com grãos especiais para quem é apaixonado por um cafezinho antes ou depois das pedaladas. Muito bem, a gente acabou de ouvir o Carlos Galvão falando dos desafios de realizar o Ironman Brasil. Agora a gente conversa com o Santiago Ascenso sobre as dificuldades de competir a prova e de treinar os seus atletas para um bom papel no evento. Se liga! Oi, pessoal, aqui é a Luca Glaser, estou direto dos bastidores do Gregário Cycling para um podcast super especial sobre o Ironman Brasil, como convidado Santiago Ascenso. Seja bem-vindo, Santiago. Obrigado aí pelo convite. Obrigado, Luca. A gente se fala muito aí nos bastidores também, mas aqui é uma situação diferente, legal. Sempre bom. Eu costumo dizer que é sempre bom falar aí de esporte, falar de triatlon, falar de trajetória. Então, vamos falar do tão esperado Ironman Brasil, né? Que uma grande expectativa na
massa do triatlon nacional. Muito legal estar de volta aí ao circuito. Bom, Santiago, a pergunta que eu vou fazer é quase que uma ofensa, mas pode ser que alguém que aqui nos escute não te conheça. 200 caracteres. Quem é Santiago Ascenso? Cara, eu comecei no triatlon muito cedo, né? Tem aí 28 anos de estrada, eu comecei aos 13, hoje aos 41, estou compartilhando essa estrada aí de atleta e treinador, desde 2005, quando eu terminei a faculdade, comecei a assessoria esportiva e, paralelamente, o triatlon sempre fez parte aí dessa trajetória. Então, a gente vai falar aí com o Santiago, triatleta e treinador. Santiago, o que é mais duro psicologicamente? É o Santiago atleta ou o Santi treino, de ter atleta seu na prova? Eu separo em duas fases muito distintas, assim, porque alguns anos atrás, quando a assessoria ainda era muito menor, o Santiago atleta era que regia a orquestra, vamos dizer assim. Tudo dependia dos resultados, dos pódios, de patrocínio, de premiação. Só que ao longo do caminho, a assessoria foi tomando corpo, foi crescendo, foi se tornando um negócio. E hoje eu digo que o Santiago Coach tem um peso maior aí nessa equação, porque hoje eu já não dependo mais tanto do esporte diretamente, apesar de viver dele diariamente. Hoje eu poderia até estar aposentado do esporte profissional. Continuo nele porque eu acho que é um desperdício poder fazer e não fazer. Agora, tem um ponto, né, Santiago, que uma vez pessoa de alta performance, não só atleta, isso tá na tua veia. Como é tirar a energia de que você sempre colocou para o melhor rendimento e buscar o mínimo detalhe da sua performance individual e investir essa energia no mundo dos negócios e em ajudar aos outros que atinjam seus objetivos também? Cara, isso foi meio que uma questão de sobrevivência, essa adaptação. Porque eu vim de uma família muito humilde, sabe? Minha avó veio do Piauí, retirante da seca, meu avô morreu, minha mãe tinha 9 meses, e eu fui filho único, criado sem um pai e tal. Foi uma condição bem difícil lá atrás, que elas fizeram muito bem, inclusive, é bom deixar isso aí claro. E aí, chegou num momento da minha vida onde eu tive que fazer essa opção de dividir minha energia entre esporte e trabalho, ou de focar 100% no esporte e arriscar, que isso no Brasil, você mais que ninguém sabe que é um tiro no escuro, né? O esporte de alta performance, tirando o futebol, basicamente, é um tiro no escuro. Você pode ser muito bom e não ser bem sucedido naquilo. Tem uma série de fatores que tem que corroborar para poder fazer com que aquilo dê certo. Então eu me lembro claramente o dia que eu sentei aqui na Ciclopé, que é uma loja de bicicletas aqui de um amigo em Goiânia, assim que eu formei, por volta de 2004, 2005, e aí eu falei dessa situação da assessoria esportiva para ele, que era algo que estava acontecendo naturalmente, as pessoas começaram a me procurar, e aí eu estava nesse impasse, exatamente isso. E, eu tinha sido campeão mundial júnior 2 vezes, fui vice-campeão mundial sub-23 de duatlon, fui top 10 no campeonato mundial de triatlon. Então, enquanto eu era jovem e todos eram jovens, todos tinham basicamente as mesmas obrigações em nível mundial, eu com o cara da Suíça, com o cara da Inglaterra, com o cara da Nova Zelândia, eu ganhei. Então, quer dizer que existia um potencial aí. Só que a partir desse momento que você tem que decidir o que você vai ser da vida, aí muda um pouquinho as condições se nós compararmos os atletas brasileiros com os atletas de fora, europeus, americanos e até da Oceania, vamos dizer, que na época eu competia muito com o cara da Oceania, o Terenzo Bosoni, e ganhei dele várias vezes enquanto júnior. Aí quando chega nesse ponto, que é ali por volta dos 20, 21, 22 anos ali, quando você sai do sub-23 para a elite, aí você tem que fazer essa escolha, é inevitável. E hoje, eu avalio que, felizmente, eu optei pelo caminho de dividir minha energia. Eu poderia, sim, eu penso hoje, poderia ter canalizado lá em 2004 minha energia para o triatlo, quando deixei de ser sub-23, e ter sido o campeão mundial do Ironman, tal. Poderia, mas também não poderia me machucar, poderia ter caído, poderia acontecer um monte de coisa. No entanto, eu optei por esse lado, que hoje, cara, me dá uma estabilidade que não tem preço, sabe? Eu vejo que para a realidade do atleta brasileiro, eu avalio que foi uma ótima escolha agora, né? É mais fácil falar agora que deu certo. Eu acho que foi uma escolha bem acertada, né, para a nossa realidade. Isso não fica a dúvida. Agora, de certa forma, você não, mas tem mais um ascenso na família que tem uma segunda chance, o Luca. Como você orienta e pensa na carreira dele, tendo hoje essa experiência que você passou por isso e você vê para o teu filho o potencial futuro? É isso que eu falo para ele diariamente.
você tem uma condição que seu pai não teve. Então aproveite-a. E ele tem aproveitado. Eu posso dizer que ele tem aproveitado. Tem que dar umas broncas que é adolescente? Não, tem que dar uma chamada na chincha de vez em quando aqui para situar ele. Mas eu falo muito assim, não deixe isso passar. Você tem uma condição extremamente privilegiada. Por quê? Você tem uma experiência que eu, pessoalmente, não tive, de ter alguém na família que já passou por várias situações que você vai passar. Então, de certa forma, eu nem quero que isso aconteça, assim, de antecipar tudo, porque senão ele não vai criar asas. Então, eu deixo que ele quebre a cabeça de vez em quando. No ano passado, teve uma situação com o equipamento, que ele deixou um equipamento novinho, que eu tinha preparado para ele fazer o goiano de contra-relógio. Ele deixou a bicicleta cair, eu fiquei muito puto na época. Eu falei assim, a partir de segunda-feira, você vai abrir uma conta num banco desse digital. Todo mês eu vou te passar um percentual de um patrocínio que a gente fechou, que ele também faz parte do contrato, que ele tem que fazer a divulgação dele lá, porque não adianta ser bom mais, você tem que fazer isso acontecer, fazer isso aparecer, e você vai se virar, irmão. Você vai caçar sua passagem, você vai procurar sua hospedagem, você vai trocar sua corrente, você está por sua conta agora. Porque é muito fácil para os moleques hoje em dia, né? Então, dosar isso daí é muito difícil. Mas, inclusive, agora em julho, a gente vai para o Colorado, a gente vai passar um mês no Colorado lá para ver escola e tal, para já pensar em fazer o high school lá, o último ano lá e ver o que vira. Tem algumas faculdades que tem um time bom de ciclismo e de triatlo, então ele está tendo uma oportunidade que eu não tive. Eu falei assim, não, então agarre-a. Qual que é a tua visão, assim, Santiago, hoje do Ironman Brasil como todo, né? Como negócio, como esporte? Olha só, assim, a minha visão sobre isso ela é até um pouco complexa, porque apesar de que hoje o Ironman é a grande estrela do triatlon, nós pensamos nas distâncias, né? Sprint, olímpico e tal, é a prova desejada, é a prova em que todos os atletas iniciam já querendo fazer. A maioria dos atletas. Mas isso tem se tornado um problema, no meu ponto de vista. Por quê? Porque nós perdemos a base, sabe? Há 20 anos atrás, o sonho do atleta era fazer um campeonato brasileiro, classificar para o Mundial e ir para o Mundial Olímpico, ou short, que seja. Hoje a gente não vê mais isso. E assim, atletas mais novos, atletas que fazem com que o esporte se perpetue, que vão posteriormente se tornar profissionais, nascem desse movimento. Não tem nenhum atleta de 16, 17, 18 anos que faz o Ironman, não tem nem como. Não é isso que vai fazer com que o esporte perdure. Então, isso criou uma demanda que ela é muito perigosa, no meu ponto de vista, porque tem muita gente fazendo o Ironman como sua primeira prova e encerrando sua carreira no Ironman. Então, isso, a médio prazo, é ruim para a assessoria, é ruim para o organizador da prova, é ruim para as marcas, é ruim para o esporte, porque não deixa legado. Então, apesar de existir esse frenesi, de tanta gente, tantas provas e tal, a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Eu falo muito com os atletas da equipe aqui, de que é muito importante fazer as provas pequenas também, as provas menores, para que isso te dê um embasamento para lá na frente você fazer um bom Ironman e mudar o seu estilo de vida, entender que o esporte ele tem que ser incorporado para sua rotina. É uma questão de saúde. Eu acho que dentro dessa pandemia que nós tivemos nos últimos 2 anos, isso aí foi um pouco assim acentuado e as pessoas começaram a enxergar isso, tanto que a assessoria cresceu enormemente nesse período, mas pensar no triatlon somente como Ironman eu acho um erro muito grande, entendeu? E aí entra num movimento mais delicado ainda, é que a partir do momento que a marca se tornou privada, assim, o grande objetivo do pessoal não é o esporte e tal, é lucro, ponto, é lucro. Então, eles tendem a achar que a prova amadora é a prova que paga, então deixaram de lado os atletas profissionais, e aí a gente entra num ciclo que é muito perigoso. Tem um ponto também, né, que o Ironman é uma prova de quase que um ultra endurance, né? E existe um componente de desenvolvimento corporal e da evolução do treinamento até que uma pessoa possa fazer isso. Até por idade, né? Você colocaria um garoto, uma garota de 17, 18 anos para fazer um Ironman? De forma alguma, cara. Assim, é a coisa mais equivocada que pode acontecer dentro de uma programação esportiva natural. Foge completamente dos parâmetros normais. E é o que eu mais vejo hoje em dia, pessoas que tiveram alguma iniciação esportiva na infância e adolescência, tiveram que parar para poder estudar, passar no vestibular e ser alguém na vida, e que depois que foram alguém na vida, volta para o esporte e já querem fazer o Ironman, sabe? Tem um hiato aí de uns 20 anos sem sentar numa bicicleta, e aí o cara volta e quer fazer o Ironman. Eu falei, calma, cara, vamos fazer um sprint, depois vamos fazer uns olímpicos, depois vamos fazer um meio, vamos amadurecer isso aí, mas não é a realidade, sabe? Não é, infelizmente. Então isso aí é um ponto muito delicado, muito. Então eu vejo muita gente fazendo o Ironman e parando. Só um checklist.
O cara checou, fez, acabou, tá, aposenta, vende bicicleta, não quer nem ver mais, tal, volta, engorda tudo de novo e aí não ganhou nada no final. Ganhou uma tatuagem, no máximo. E você, como head coach da assessoria, como que você orienta, assim? Porque vem muita gente nova, possivelmente falando, quero fazer um Ironman, me ajuda, né? E daí vocês têm que, querendo ou não, abraçar também essas pessoas. E vocês estão indo com, acho que talvez a maior assessoria do Brasil em Floripa. Como que você segura os atletas ou como que você tenta reter depois? Porque é o mix, né? Negócios Tem alguns casos que é inevitável. Todo mundo é adulto, na sua grande maioria, né? Então não tem como eu falar assim, não, você não vai fazer, ponto. Ué, não vou fazer, eu vou contratar outro que eu vou fazer sim. Então, mas durante esse percurso, que ele leva um tempo, né? Que o cara, vou fazer esse mês que vem. Os coaches tentam colocar dentro da programação outras provas para que ele adquira as habilidades necessárias para poder se desenvolver o mínimo possível para fazer um Ironman. Então, nesse período de preparação, seja ele qual for, a gente sempre tenta inserir provas secundárias para que quando chegue lá o cara esteja meramente preparado. Teve um caso de um aluno que ele foi desse, ele já tinha 55 anos, corria maratona e não vou fazer o Ironman, mas mal sabia nadar. E aí começou a nadar, tal, no meio do treino, assim, já no ciclo, assim, no mês de abril, assim. Então, quer dizer que faltavam uns 40 dias para o Ironman Brasil. Aí, na sexta-feira, tinha um treino igual o de hoje, que muita gente hoje fez um treino. Tinha na planilha lá, 30 quilômetros. Ele me mandou, Santiago, gentileza, eu não entendi algumas partes, a parte circulada em vermelho, você me esclarece aqui. 30 quilômetros, é de bicicleta ou é correndo? Agora, no geral, por exemplo, muita gente tem esse sonho de fazer um Ironman. Eu mesmo tenho, para ser bem honesto. Vamos falar que eu quero me propor a fazer um Ironman. Qual seria um período ideal de evolução? Algo em 2, 3 anos para fazer uma evolução natural, consistente? O que mais chega para a gente de ex-atletas para fazer o Ironman são ex-atletas de natação. Pessoas que nadaram de verdade, assim, que Campeonato Sul-Americano e tal, a gente tem vários casos de atletas, ex-atletas, né, assim, vamos dizer, profissionais, que chegaram a competir brasileiro absoluto e tal. Esse é o perfil que mais chega de ex-atleta mesmo. Porque tem um ex-atleta que dava uma corridinha, mas ex-atleta de natação. Então, é muito nítido que essas pessoas têm uma capacidade que foge do padrão. Você, no caso, que o puta atleta de ciclismo, se daqui 10 anos eu não vou fazer Ironman, é muito diferente de uma pessoa que era sedentária, com a mesma idade, com a mesma faixa etária sua. Então, a gente consegue acelerar realmente esse processo aí, porque aí a competição tá no sangue, tá no DNA. A pessoa, o mindset é diferente, sabe? Quando eu programo alguma coisa, eu tenho certeza que você vai cumprir o mais próximo daquilo que é programado, diferente de uma pessoa que não tem esse programa no cérebro aqui. Aí o cara se sabota, o cara acorda um dia com preguiça, não vai, o cara faz menos, faz mais, tal. Então, leva mais tempo quando tem esse perfil. Então, eu acho que para uma pessoa com um perfil que já foi atleta, cara, com 18 meses, a gente consegue fazer um ciclo muito bom para um Ironman, colocando provas intermediárias no caminho aí. Sendo que desses 18 meses, os últimos 3 meses são muito específicos, assim, onde a gente aumenta o volume de treino de natação, de ciclismo, que a coisa engrossa. Aí o que vem antes é tudo preparatório, sabe? Mas com 18 meses a gente consegue fazer, assim, um negócio bem bacana. A gente até comentou com o Galvão da época que tinha que se inscrever um ano antes. Aí isso era ótimo para todo mundo, né? Hoje em dia... E ele falou, assim, o porquê que acabou esse negócio, eu ligo isso muito ao fato de terem, ao longo desses últimos anos, menosprezado e desprezado um pouquinho a categoria profissional, sabia? No final da década de 90, início de 2000, houve um boom de corridas de rua no Brasil. E nessa época nós tínhamos grandes corredores. Wanderlei Cordeiro, Maurício da Silva, tá uma série. Todo mundo sabia, era aquele cara que ganhava São Silvestre, ganhava o carro, ganhava Pampulha, ganhava o carro, ganhava Meia do Rio, ganhava o carro. Só que aí, com esse boom, os organizadores passaram a entender que, é o cara que paga R$150 vezes 20 mil que dá o dinheiro. Esses caras da elite aí são de saco e eu ainda tenho que dar uma premiação para ele. Eles foram fazendo esse movimento de deixar a elite afastada. As provas começaram a ser provas meramente amadoras. E com isso houve uma queda, e nos últimos anos houve uma queda antes da pandemia, houve uma queda imensa no número de participantes nessas corridas de rua. Pelo fato de não ter o atleta profissional, que é o cara que é o expoente, é o cara que perpetua o esporte ali. Você vai para a Maratona de Nova York, é fila de espera, Boston, fila de espera, Chicago, fila de espera, Japão, fila de espera, porque o atleta profissional é muito valorizado. E aí no ciclismo, por exemplo, um esporte centenário, onde existe assim, muito dinheiro envolvido, grandes equipes, mídia, televisão e tal, o profissional está lá, é o profissional que movimenta. Hoje lançou esses Letapes, Hot Route, Gran Fondo e tal,
mas é secundário. E nas corridas de rua do Brasil e no triatlon mundial, isso deixou de ser secundário e passou a ser primário. Aí que é o grande erro, sabe? As duas coisas elas devem caminhar juntos para que, pensando em longo prazo, é claro, né? Porque devem senão coexistir, né? O universo do profissional, ele tem que comunicar e tem que ter uma certa proximidade com o amador. Faz o negócio crescer, né? Faz o negócio crescer. Se você pensar um objetivo de ciclo olímpico ou um objetivo de fazer circuito de provas Ironman, de que uma você tem o apoio da federação, você tem um apoio de algumas marcas que estão associadas àquele ciclo, àquele projeto, e a outra você tem que correr por si só. Mas talvez você consiga uma melhor sobrevivência nesse circuito amador, digamos assim, de Ironman, do que olhando um ciclo olímpico. Cara, são duas realidades extremamente distintas. O cenário, até 2 anos atrás, antes da pandemia, para o triatlon, no meu ponto de vista, era muito, extremamente pessimista. Por quê? Existiam apenas instituições públicas que estavam financiando o triatlon, que era o Esporte Clube Pinheiros, o SESI de São Paulo, as Forças Armadas e a CBTRI com 6 ou 8 gato pingados. Vinha daí a fonte de renda do esporte triatlon. E, paralelamente, o Ironman, que é uma marca privada, que o Galvão fez um trabalho muito bom, aí sempre entrega um produto muito legal, e que tinha os patrocinadores deles, só que com essa escassez de provas para os profissionais, não nos dava muita oportunidade de aparecer, então era cada um ali correndo atrás do seu, alguns gato pingados. Só que, se você pensar no ponto de vista da entrega, do retorno, as provas de longa distância têm um retorno muito maior. Recentemente, estava conversando com um amigo meu que é do board e do nosso triatlon, aconteceram 2 provas paralelas. Uma era do circuito Ironman, que tinha profissional, e uma era um campeonato pan-americano, eram Jogos Pan-Americanos, uma prova de distância olímpica. Aqui, um dos meninos, não lembro muito bem se era o Messias, se era a Luísa, venceu a prova, e nessa outra prova do Ironman, um outro brasileiro foi 4º colocado. A gente lançou 2 posts no nosso triatlon, um falando dessa 4ª colocação na prova do Ironman, e um da vitória, da medalha de ouro na prova de olímpico. Esse aqui teve tipo 600 likes, e esse aqui teve 120. Então, até mesmo para a galera especializada, o Ironman traz um retorno mais forte, mais pomposo, mais, assim, é mais direto. Eu noto que o circuito do Ironman, das provas do circuito olímpico, do ciclo olímpico, existe muita coisa envolvida, existe todo aquele negócio da medalha olímpica. No entanto, ele não atinge o público final aqui, quem está aqui no chão de fábrica, sabe? Não traz o mesmo desejo, não desperta o mesmo interesse para eles. Por isso que é tão difícil. Apesar de hoje nós temos aí ótimos atletas, que talvez sejam uma das gerações mais fortes aí do triatlon olímpico brasileiro desde 2000, onde a gente teve 6 atletas na Olimpíada, né? Depois dessa geração a gente ficou ali meio perdido, e agora a gente tem novamente um grupo muito forte de atletas, e que eu espero que consigam entender que o quão importante, além de desempenhar, trazer medalhas, subir no pódio, a comunicação com o público ela tem se tornado importante. Isso aí que eu tenho pregado muito, eu aqui, como hoje eu sou o tio da turma, né, com os 41 anos de idade, eu bato muito nessa tecla de quando a gente se encontra, que não basta ganhar a prova mais, você tem que comunicar. Agora, falando um lado mais prático, vamos falar de números. O que é preciso, assim, o quanto vocês colocam num Ironman? Vamos aí tentar transferir ele em TSS, watts por quilo, potência média até, né, para a gente ter uma noção. Eu fui vice-campeão em 2012 e em 2014, quer dizer, vão fazer 8 anos agora da última. O esporte mudou, cara. O triatlon, o Ironman mudou, mas assim, completamente de lá para cá. O sarrafo subiu muito, entendeu? Eu me lembro que em 2012 eu fui segundo, entreguei a bicicleta em primeiro, 6 minutos na frente do segundo, tal. E essa é a possibilidade do primeiro brasileiro ganhar um Ironman da história. No entanto, eu tive uma lesão que me impossibilitou de correr por um tempo, então eu não fiz a preparação de corrida que seria necessária para vencer, e o argentino me passou no quilômetro 38 da maratona. Nessa prova, eu bati o recorde da prova. Eu fiz 4 horas e 20, 4 horas e 21. Durante muito tempo, até vinha essa leva aí dos gringos fazerem o Ironman Brasil, era o recorde da prova. E eu fiz a prova com 281 watts, que na época era quase 0,8 do meu IF. Pensando no FTP ali de perto de 330. Uhum. Então, fiz um ótimo pedal. Só que de lá para cá, cara, o negócio mudou muito.
tecnologia das bicicletas, principalmente, mudou muito, né, cara? Muito mesmo. Rolamento de cerâmica, aerodinâmica, posição, capacete, tudo mudou. Eu avalio que hoje, com essa mesma relação, eu peso 68 quilos, então, com essa mesma relação de peso e potência, sairia nas mesmas condições 4 horas e 8, 4 horas e 10. E a maratona também mudou muito, cara. Hoje a gente, toda a prova, vê o atleta que ganha correndo próximo de 2 horas e 40 ou abaixo. Coisa que antigamente, cara, quem corria para 2,48, que é 4 minutos por quilômetro, era uma puta, uma corrida boa. Hoje, o Sanders correu para 2,42 e foi segundo. Então, o esporte mudou muito nesses últimos anos. O que motivou essa mudança? Técnica de treino, suplementação, equipamento? Eu acho que tudo. Eu acho que, assim, as pessoas cada vez mais estão se conhecendo melhor para esse, que é muito novo, né? Se a gente for pensar de 78 o Ironman. Então, ninguém entendia muito bem, nem entende muito bem a dinâmica de ficar tanto tempo perto de um limite ali, perto de um limiar, e na bicicleta, e depois sair para correr uma maratona, igual ele falou. Ninguém sabia como... A gente está aprendendo muito essa questão nutricional também, de como administrar durante o pedal para que você consiga sustentar na maratona. E hoje a gente tem super sabe se você está ali online vendo o seu nível de glicose e tal, sabe a hora de tomar, ingerir, tá? Tem muito mais informação disponível hoje. Isso aí é um ponto que para o Ironman é fundamental, tem feito com que os tempos abaixem, mas eu penso que a característica tecnológica aplicada no esporte mudou muito. Nas bicicletas, agora com os tênis com a sola de carbono, isso aí fez com que os tempos caíssem drasticamente, mas drasticamente mesmo. Hoje, toda prova, o primeiro colocado faz abaixo de 8 horas. Santiago, o que uma pessoa que se propõe a fazer o triatlo, e aqui deve ter ouvintes nossos que são curiosos, porque como o Nicolas falou, é difícil você falar com qualquer pessoa que não gosta do esporte, que coloca o triatlo e o que é super-humano, o Ironman, né, o homem de ferro ou a mulher de ferro, como algo de que se eu fizer isso eu serei um super-homem ou uma super-mulher. Mas tem uma coisa fundamental que essa pessoa tem que ter. Na tua experiência, o que é que uma pessoa que se propõe a fazer um ciclo e eventualmente fazer um Ironman na vida precisa ter? Que se não tiver isso, não vai acontecer. Disciplina é a chave do negócio, cara. O cara pode fazer ali nas coxas, tal, vai sofrer, vai caminhar pra caramba, vai tomar sopa, tal. Chega. Mas se é aquele que quer fazer uma prova decente, ele só precisa ter disciplina. Sabe? E aí, quando eu falo de disciplina, é assim, se o cara é um atleta amador, se o cara tem família e tal, é saber que durante um período ali, ele vai ter que se restringir, ele vai ter que se policiar, vai ter que sair um pouco menos, vai ter que dormir um pouco mais cedo, vai ter que comer um pouco melhor, vai ter que ingerir um pouco menos álcool para chegar naquilo ali e executar o que foi programado, sabe? Buscar a orientação profissional para chegar no dia da prova e estar bem. Santiago, a gente tem visto em esporte de endurance o gap entre o feminino e o masculino diminuindo e em alguns lugares até as mulheres fazendo tempos melhores em alguns eventos de ultramaratonas ou de essas travessias. No triatlo distância Ironman, isso vem acontecendo? O gap entre o masculino e o feminino diminuiu ou tem mantido a proporção na história do tempo? Não, historicamente tem diminuído sim, sabe? Por uma série de fatores, eu acho, né? Que as mulheres tiveram a oportunidade de se dedicar mais ao esporte muito mais recentemente que os homens, tal, tem menos mulheres praticando, mas é nítido que nós tivemos já alguns nomes específicos, assim, que deram calor em muito homem, viu, bicho? Tem a história aí do Sturla, que é um grande atleta, foi, se eu não me engano, tricampeão da Ironman Brasil, chegar na África do Sul olhando para trás, porque a Chris Wellington vinha no cangote dele, bicho. E não é que ele estava em 20º, não, ele estava em 5º. Overall. A mulher veio assim na sagacidade para pegar o cara, velho. Ele que contou essa história. A gente estava em Boulder junto um período aí, 2014, 15, não sei. Aí ele contando essa história que correu os 2 últimos quilômetros literalmente olhando para trás para não deixar a mulher pegar ele. E a gente tá falando do cara que foi tricampeão da Ironman Brasil, né, cara? Então a gente vê é nítido a evolução das meninas aí. Isso é bom de ver, bonito de ver. Que bom, né? Porque eu acho que o esporte fica mais inclusivo, acho que fica mais divertido, disputado de acontecer. Você está indo com muitos atletas, né? E muitos para ser campeão amador, né? Grandes ali, principalmente no feminino, masculino. O Bruninho, agora que é coach, acabou de ser o melhor no mundial. Quais são as apostas, assim, tanto no profissional como no amador? Você tem a ideia de fazer um palpite? Quem que leva esse ano?
Quem será que ele vai eu acho- gorar, hein, gente? Vamos ver. Eu sou pé frio, acho Santi. que- Eu não posso apostar em ninguém que dá vai brigar errado. comigo. Dá errado. Não, eu acho que dentro do cenário que a gente tem de start list hoje, tem um atleta português que é um atleta muito bom, que é o Felipe Azevedo. A galera, assim, eu torço para que um brasileiro ganhe, claro. Mas ele é um atleta que a galera tem que ficar de olho. Mas eu acho que assim, o Reinaldo, claramente, sim, é o cara que hoje tem maior bagagem aí, tem maior, na minha opinião, chance de vencer a prova. Eu acho que o Reinaldo está ali. O Igor vem numa fase ruim, mas é um grande atleta. Se fizer o que ele tem para fazer, também é um fortíssimo candidato. Mas eu acho que dentro da consistência e dentro da proposta, hoje o Reinaldo é o atleta... E no feminino profissional? Eu sei de um nome que, se vier, é grande favorita, que é a Sarah, que é a menina que ganhou Cozumel, que é recordista mundial. Ela está na start list, não sei se ela vem. Mas se ela vier, realmente ela é a franca favorita. E aí, atrás dela, e eu acho que tanto Bia quanto Pamela têm condições de fazer provas decentes e ganharem, aí se fizerem um bom dia. Claro que, para a Bia, por ser a primeira, tem os obstáculos, mas não é impossível. A gente viu aí o Christian Blumenfeld, é o maior exemplo disso, que de primeira já quase bateu o recorde mundial e de primeiro mundial foi campeão mundial, é coisa inédita, fato inédito, né? Então, nada é impossível. Então, se a Sarah vier, eu acho que ela realmente é a grande favorita, mas aí tanto Pamela quanto Bia têm condições de fazer grandes provas. E, Santi, a pergunta que não quer calar. Você vai largar ou não vai largar esse Ironman? Porque a gente acompanha você nas redes sociais, tem uma brincadeirinha falando, ele vai largar, ele não vai largar, ele vai largar, não vai largar. Vai estar só como Santi treino ou não vai largar mesmo? Que história é essa? Segredo. Só vai ser revelado no dia. Vamos gerar um suspense, vamos movimentar esse mercado. Depois de um Ironman experiente como o Santiago Ascenso, a gente conversa com a Bia Neres, que vai competir a prova pela primeira vez. Uma triatleta já consagrada no Olímpico, ela chega devagar, mas a gente não tem dúvida de que ela vai para a prova para as cabeças. Confere aí. Eu sou Álvaro Pacheco e estou aqui com a nossa gregária, sempre do suporte fundamental, mas hoje no front com a gente, Luca Glase, recebendo a Bia Neres aqui no Gregário para falar do tema Ironman. Bia, muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês e vamos falar juntos sobre Ironman. Acho legal a gente puxar um pouquinho o teu histórico, Bia. Conta pra gente, até estava contando da tua maternidade e tudo mais, então conta pra gente como é que você realmente se inscreveu para esse Iron, como é que chegou tua hora de largar um Ironman, né? A gente sabe que você era atleta olímpica, né? Visando o ciclo olímpico. Como que foi tudo isso para você e como que você, de fato, falou, não, agora é a hora, vamos que vou encarar essa distância? Bom, em 2019, voltando um pouquinho, né? Eu tinha viajado para mais de 15 países durante o ano de 2019 e o último dele foi na China, em Wuhan. Eu estava exatamente em Wuhan na época que aconteceu, estava começando o coronavírus, né? A gente estava nos Jogos Mundiais Militares e eu lembro que eu voltei para casa, ainda não sabia nada, muita coisa, né, sobre coronavírus, mas eu lembro que eu voltei exausta. Foram muitas viagens, era novembro mais ou menos, e eu realmente estava mentalmente exausta, fisicamente e mentalmente. E 2020 seria um ano de mais uma grande decisão, né? Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? De novo, viajar, esses não sei quantos países, ficar longe da minha filha, porque eu perdi muito tempo da Bela, né? Eu perdi ela falando, eu perdi ela andando. Então, era uma decisão muito importante, porque eu realmente ia perder muito mais, né? Muito mais do desenvolvimento dela e ela já entendendo o que era saudade, né? Então, quando a criança é pequena, ainda não entende, mas quando eles vão crescendo, eles vão sentindo muito mais a nossa falta, querendo muito mais a nossa presença. E veio a pandemia, né? Em 2020 começou aquela loucura, tudo fechando, aquelas indecisões, tem prova, não tem prova, tem evento, não tem evento. São Paulo fechou totalmente e eu falei, bom, eu preciso treinar, eu preciso ir para um lugar mais tranquilo. Foi aí que eu vim para Santa Catarina.
E aqui eu consegui treinar muito melhor. Eu falei, bom, ótimo, estou conseguindo treinar, mas sem objetivo. Todos nós estávamos, né, sem objetivo. E isso é muito difícil para um atleta profissional. E aí começou a acender aquela luzinha do, poxa, mas será que é realmente isso que eu quero fazer? Será que eu quero voltar a essa vida louca de não saber em que fuso horário eu tô, não saber o que eu vou comer, se vai ser de dia, se vai ser à noite no Brasil, enfim, aquela loucura de estar em vários países durante meses. E eu comecei a repensar toda a minha vida. Eu acho que todo mundo, né? Aquela coisa de você estar em casa muito mais, estar com a família, de você ver a importância disso. E eu falei, poxa, eu quero estar mais presente com a minha filha, com meu marido, com a minha família. Eu acho que eu preciso fazer uma mudança, tanto para a minha cabeça, né? Tanto para eu me sentir mais motivada para treinar, como também para eu conseguir acompanhar o crescimento da minha filha. E foi aí que a luzinha Ironman acendeu. E eu falei, por que não, né? Eu falei, eu acho que eu vou tentar. E aí eu conversei em casa, porque eu sabia que também não ia ser uma decisão difícil, por mais que eu estivesse muito mais em casa. A gente está de corpo, mas às vezes não de alma, né? Porque, pelo amor de Deus, treinar para um Ironman é uma coisa fácil. Às vezes eu acho que eu não sinto que eu estou presente em nenhum lugar, de tão cansada que eu estou. E eu conversei em casa, falei, olha, não vai ser fácil, mas eu não vou viajar tanto quanto eu viajava, não vou ter mais aquele compromisso com a seleção. Então eu falei, bom, não vou mais ser chamada para a seleção, porque seleção, quando você é chamado, obrigatoriamente você tem que responder, você tem um contrato, né, você faz parte da seleção para representar o seu país a qualquer momento que você é chamada. Então, eu não teria mais esse compromisso. Então, eu abri mão, né, da seleção olímpica, conversei com o clube, conversei com o meu técnico. Eu lembro que a primeira vez que eu liguei para o meu técnico para falar sobre isso, ele soltou um belo de um palavrão. Ele ficou muito feliz, foi um palavrão de felicidade, assim, que eu acho que ele ficou 2 minutos falando. Me arrepiei aqui, Bia, que massa. E ele falou, poxa, se não tem distância que eu tenho certeza que você vai honrar e brilhar, eu tenho certeza que é o Ironman, é a sua distância. Talvez ele não tenha falado isso antes para também não tirar meu foco, né? Mas eu lembro que no momento que eu falei, nossa, eu já comecei a chorar e até agora é emocionante até para me falar. E aí foi uma página que virou, sabe? Eu falei, bom, eu tenho outro momento que eu vou estar com a minha família, mas também eu vou ter um desafio muito duro pela frente, porque parece mais fácil, mas eu não acho mais fácil, e eu posso falar que não é mais fácil, porque eu já passei pelas outras fases intensamente como atleta profissional. Então, treinar para um Ironman é muito mais difícil do que treinar para um olímpico e para um sprint. Bia, você fez uma escolha de uma conversa que a gente vem tendo aqui na Gregário, que é trocar a ambição por medalhas olímpicas ou por torneios mundiais, campeonatos mundiais, por um campeonato particular, digamos assim. E a discussão que a gente está tendo, tivemos isso semana passada no programa Gran Fondo, de que atletas profissionais hoje têm uma escolha difícil entre o desafio que quase sempre tem um retorno perigoso e quando tudo dá certo, às vezes economicamente não faz muito sentido, que é um sonho olímpico, ou buscar a forma de exercer o seu talento e disciplina esportiva de outros tipos de formato, como é o seu caso, de trocar o triatlo olímpico pelo circuito Ironman. Como é que você vê essa mudança e a escolha que você fez? Bom, o circuito olímpico, para quem está na seleção, ele não é tão difícil quanto parece, não em treinamento, tá? O que eu quero dizer é questão até financeira de suporte. Porque na seleção, quem está com o nome na seleção, eu estou falando quem já está dentro, como era o meu caso, como é o caso das outras meninos, o que acontece? A gente tem o suporte da confederação. Então, a confederação, além de dar um salário para a gente, ela paga todas as provas e competições, que é o que custa muito mais para a gente, né? Participar das provas não é só a inscrição. O que é mais custoso realmente é a viagem. Então, a confederação ela paga todas essas viagens com alimentação, com hospedagem. Então, praticamente a gente tem o gasto que a gente, o ganho que a gente tem fazendo essas provas promocionais particulares, a gente acaba tendo que também gastar com as viagens, com hospedagens, com levar os equipamentos e pessoas também que a gente precisa levar. A confederação, nesse caso, isso já estava incluso. Então, pensando financeiramente, eu não sei se o retorno é tão diferente.
a visibilidade, sim, né? Quando a gente fala em visibilidade, hoje está mudando um pouco, a gente está com a entrada do Super League, de outras competições, a gente está vendo os atletas os olímpicos, de distâncias olímpicas, com um pouco mais de visibilidade, porém, não tem jeito, a gente sabe que a mídia quer estar no Ironman, né? Então, as marcas vão para o Ironman e, com isso, os atletas acabam sendo muito mais reconhecidos. Então, no meu caso, né, existe muito mais dificuldade hoje em estar em contato com todos os patrocinadores, em conversar ter muito mais contato com eles, que é uma coisa que eu não tinha tanto, porque eu preciso de mais patrocínios, eu preciso de mais suporte financeiro, porque hoje eu tenho que pagar todos os meus custos de inscrição, de viagem. Então, tem os dois lados. Você tem uma visibilidade muito maior, porém, você tem esse tempo a mais que você tem que se dedicar com os seus patrocinadores, você tem também todos esses custos que são seus e o planejamento que é seu, que é uma coisa que também a gente não sabia nem quem fazia o nosso planejamento, né? A gente já chegava, já tinha um carro esperando, no hotel a gente já sabia qual era, a comida já estava ali no horário pronta, então eu acho que é mais difícil ser um atleta independente do que ele estar na seleção. Toda a gestão, né, que você agora tem que, querendo ou não, agora faz parte da tua rotina também. É muito mais individual. E na questão de prova, eu acho interessante a diferença das provas também, porque eu vejo a prova olímpica como uma prova em grupo, e a prova de distância longa, individual. Por que eu falo isso? Porque a prova olímpica vale vácuo. Então, você tem que nadar junto, você tem que pedalar junto. E a parte da corrida, óbvio, né? A gente corre, mas a gente acaba correndo com quem desceu da bike com a gente, né? Até existe um pace também ali. E é uma outra prova. É uma prova muito mais dependente, né? De com quem você está fazendo do que a prova de longa distância. A prova de longa distância, você vê atletas que saem muito mais atrás sozinhos da água e conseguem fazer a sua prova, o seu tempo que treinou, refletir em outras posições muito melhores, né, no final. Ouvindo você está num momento de reinvenção, porque seja o universo que você estava inserida do circuito olímpico, ele tinha um suporte da federação, mas também o pelotão em si também andava um pouco mais junto. E agora, indo para o Ironman, você não tem esse apoio, você está buscando se construir na sua conversa com as marcas, na sua conversa de viabilidade econômica, e também a dinâmica da prova é uma dinâmica mais individual, porque o vácuo não é permitido e porque as distâncias são maiores, né? E talvez esse seja o momento que você está vivendo de se encontrar e se encaixar nesse mundo com o alto rendimento que você conquistou até agora. Isso, eu estou bem nesse momento, conhecendo essa diferença, aprendendo e tirando o melhor. Eu acho que o fato de não haver vácuo, o fato de você precisar nadar na frente, que dos três é a minha maior dificuldade, é uma prova que eu possa ter melhores resultados, né? Porque eu tenho uma natação que talvez seja uma natação para se defender e a minha característica é muito mais na corrida. Então, é uma prova que você ainda tem chance de conseguir melhores colocações. Agora, no Olímpico, não. No Olímpico, se você não nadou no grupo, não esquece, você não vai conseguir atingir as melhores colocações. Essa é a diferença. Então, a minha maior dificuldade era essa, inclusive, né? Era tentar nadar no grupo, que era uma coisa que eu não conseguia estar no primeiro grupo. E Bia, você contou que você mudou a chavinha ali no início da pandemia e tal, e foram 2 longos anos, né? Porque daí a prova mudou para agosto, mudou para novembro, mudou para maio, mudou para... enfim, está acontecendo. Então, a 20ª edição vai acontecer agora, graças a Deus, no dia 29 de maio. Está todo mundo muito ansioso. E você sempre achou que você ia estrear nessa distância aqui no Brasil? Acho que você sempre estava lá, né? Você acompanhou, então os companheiros de treino, né, faziam a prova e tudo mais. Então, conta um pouquinho dessa tua relação com Floripa, assim, e a distância, o percurso, porque
Eu sou suspeita, né? Eu estreiei lá e falo, quem for estrear não pode estrear fora, tem que estrear no Brasil, que é uma prova única. O que você espera dessa edição? Olha, para quem não sabe, eu ia fazer o ano passado o Ironman de Lanzarote. Meu Deus, é um dos mais difíceis. Por que ele é um dos mais difíceis? Subida no pedal. A altimetria no pedal dele é absurda e ele tem altimetria na corrida também. Então, é um pedal duríssimo, são 180 quilômetros, muito. E a minha característica é muito mais de subida. Eu sou muito mais escaladora, né, para os ciclistas, né? Eu realmente me dou melhor em provas com subida. Porém, eu sei que o Ironman Floripa não é um Ironman que vai me favorecer bike, porque é plano. Porém, estrear no Brasil, com a torcida, com tudo que eu já vivenciei aqui, faz total diferença para mim, né? Mentalmente, tudo. Então, a história que eu tenho com Floripa também são momentos que eu vivenciei por outras pessoas que me emocionam muito e que não poderia ter outro lugar, né, para estrear que não fosse ali. E Lanzarote eu só ia fazer porque o Exército, na época, eles queriam que eu fizesse o Ironman Lanzarote para representar o Exército, né? Então eu iria fazer por conta deles, né? Não era uma decisão minha e do meu técnico, mas aí a gente já começou a trabalhar a cabeça também, do tipo assim, poxa, calma, tem subida, pode ser muito bom para você, mas eu sabia que ia ser duríssimo. Confesso que eu não estava nem um pouco a fim de fazer, em ser meu primeiro, né? Porque, nossa, muito duro para estrear, sabe? Mas, enfim, acabou que não deu certo. Não lembro muito bem o que aconteceu, mas não deu certo da gente ir. E eu só agradeci a Deus. Falei, bom, que bom, não era para ser. Eu também não estava treinada. Por conta dessas indas e vindas, eu não fiquei treinando, que nem as pessoas ficaram pro Ironman. Eu pensei, não, eu só vou treinar realmente a hora que eu ver que o cenário realmente está favorecendo para ter, e vai ter de fato. E eu conversei isso com o Ortiz, eu falei, eu não quero ficar treinando para um Ironman, passando por um ciclo, me estressando e depois ter uma queda e ter que refazer toda a parte mental. Pra gente, assim, pros amadores também é muito duro igual. Só que pra gente, pelo menos, pra mim, eu tenho uma pressão comigo, né? Eu me pressiono muito, eu quero o melhor, eu só busco o melhor. Então, essa busca de ir melhor, ela é diária. Ela é em cada treino. Todo treino eu tenho que dar o meu melhor. Não falto no treino. Eu não faço mais ou menos. Eu não atinjo o objetivo. Só se eu estiver machucada, claro. Mas eu tenho essa cobrança comigo. Então eu não vou fazer uma coisa pela metade. E isso é um desgaste mental muito grande. Físico e mental. Então eu falei, eu não quero chegar nesse estresse. Que eu sei que eu vou chegar porque eu já vi, eu treinei com a Ariane, eu vi o estresse que ela chegou. Eu não quero chegar nesse estresse e não ter a prova, né? Então, a gente esperou até o último momento. Bom, 2022 vai ter. Se não for Brasil, vai ter outro. Então, tá. Então, vamos fazer o ciclo. Vamos começar a treinar para fazer um Ironman no primeiro semestre, né? Então, eu realmente comecei a treinar agora, até meio em cima. Eu acabei machucando meu braço, meu ombro, né, e perdi um tempo ainda, mas consegui treinar para esse Ironman. E aí eu falei assim, tem que ter o Ironman Brasil. Eu estava rezando para ter o Ironman Brasil. Eu falei, não, tem que ter. E aí no final do ano, falou, não vai ter Ironman Brasil, não vai ter. Eu falei, não, vai ter. Parecia que eu sabia, sabe, que ia ter. Eu estava com aquilo tão firme, com uma vontade tão grande de fazer aqui, de estrear aqui, que eu nem vi outro Ironman para fazer. Eu fiquei treinando, pensando em Floripa, sem saber que ia ter, sem ter certeza nenhuma, e todo mundo falando que não ia, inclusive. Mas Floripa tinha que ser. Bia, nós como brasileiros somos suspeitos, se você morando em Florianópolis mais ainda, mas como é que o mundo do triatlo, amador e profissional, vê o Ironman Brasil de Floripa? Que tipo de perfil busca vir ao Brasil competir essa prova? Eu acho que o Ironman Brasil, falando profissionalmente,
O Ironman Brasil é um Ironman rápido, é uma prova rápida, e é uma prova que não tem uma característica de grandes nomes fortes, né? Porque tem muitas provas também, né, nos Estados Unidos que acabam dando vagas e é mais fácil a viagem, porque o que conta muito também é a viagem, é o estresse de você estar em outro fuso, a alimentação, isso tudo é muito duro para quem vem de fora. Porém, é uma prova rápida, é uma prova para quem já está acostumado a fazer Ironman, ela é uma prova de fácil recuperação, para quem busca performance, né? E é uma prova que acaba que a pessoa consegue pegar a vaga, né? Se estiver bem treinado, né? Eu acredito nisso, né? Pelo que eu vi aí que a galera fala, é uma prova rápida, é uma prova que os profissionais que vêm de fora, eles querem vir para ganhar mesmo, né? Então... Agora, no teu ciclo de preparação, você recentemente esteve competindo numa prova de estrada amadora profissional, que foi o Granfondo, o Giro, lá em Campos do Jordão, e fez um estrago, né? Foi. Olha, eu não esperava ganhar aquela prova. Eu falo, eu entro para ganhar toda a prova, realmente eu entro, sou abusada. Mas até nas provas de natação, eu não estou nem aí. A minha cabeça é assim. E isso por um lado é bom, me motiva, enfim. Mas aquela prova, assim, realmente eu não esperava ganhar, né? Porque a gente tinha ciclistas profissionais ali. Mas é tanta subida boa que eu fiz aquela prova tão feliz, sabe? Curtindo aquele sofrimento. É um sofrimento. Mas eu curti cada sofrimento, cada pedalada. Eu falava, eu tô curtindo esse sofrimento. Deve ter gente que tá odiando. Então, eu tô curtindo, vambora. E eu lembro que quando eu terminei o paiol, eu tava com a terceira... E estava em segundo, a segunda e a terceira, a gente disputando ali o segundo e o terceiro lugar, e aí no paiol eu abri vantagem, só que eu já estava exausta, eu estava muito sozinha. Quando eu terminei o paiol, eu lembro que eu encontrei o Chamorro, né, o Chamorro já tinha meio que abandonado a prova, e ele falou, a primeira está muito perto. Aí eu falei, nossa, isso me deu um gás maior, que eu falei... Gente, eu posso quebrar, mas eu vou tentar o máximo agora. E era só subida, então isso me favoreceu muito, né? Mas não é normal eu vencer uma prova com as grandes listas, né? Parênteses, como é que foi achar um passo no paiol? Porque o grande desafio dele é de que a inclinação varia o tempo todo, é um tobogã. Como é que foi para você, que é uma atleta de endurance, de ritmo, de passo, estar numa subida que é muito difícil colocar um passo? Eu subo, eu ando muito pesado. A minha característica eu pedalo muito pesado, né? Então, o paiol é uma musculação para mim. Eu acho. Então, eu pensei, bom, como se eu estivesse realmente empurrando uma carga muito dura, né? Então, eu realmente fiz em pé praticamente inteiro o paiol. Eu eu sentei muito pouco e eu fazia como se fosse cada empurrada da minha perna ali, como se eu tivesse, né, a gente às vezes sobe peso, como se eu estivesse baixando peso ali. Então eu pensei, bom, vou fazer em pé ele e usando muita força que eu puder, porque senão eu vou cair aqui, eu não vou conseguir. E eu estava com uma relação muito pesada ainda, né? Então, eu fiz muita musculação, foi muito duro. Às vezes a perna ia dar aquele sinal de que ia dar cãibra e voltava. Ufa, não deu cãibra. E essas provas de ciclismo, Bia, estavam na estratégia pensando no Iron, ou não? Porque quando a gente faz o primeiro Iron, até é legal para os ouvintes, né, que eu acho que vai ter bastante gente que vai estrear ainda nesse Iron, os 180 quilômetros de ciclismo assusta, né? E como que você tá com a tua cabeça, assim, tipo, nessa preparação? E até uma dica para os ouvintes que vão encarar pela primeira vez na prova, assim, a distância, porque eu acho que o Iron basicamente é isso. A gente tá com você, que é atleta profissional, que tá indo, lógico, para dar um show e, né, ir na performance, mas, querendo ou não, tem a distância, que é outro grande desafio. Como que você está se preparando ou se preparou para essas distâncias, né? E para os 3.800 de natação, que, claro, é um super desafio também, não desmerecendo a natação. Tudo é um desafio.
Eu vejo o triatlon como um esporte só. A minha cabeça funciona assim. Eu não divido muito ele, mas quando a gente fala em treinamento, né? Lógico, a gente tem que dividir. O ciclismo, vou falar o que eu acho. Eu acho que o Ironman é prova para corredor, tá? É uma prova que define muito mais para quem corre muito mais rápido. Se a pessoa pedala muito forte também. Então, o pedal, ele faz aquela diferença para você correr bem. Então, se você está bem treinado no pedal, você vai desenvolver aquilo que você tem já na sua corrida. Se você não conseguiu treinar tão bem o pedal, você vai sofrer e vai pagar na corrida. Então, eu fiquei com muito medo no ciclismo no começo, porque realmente eu fiz o giro para me testar para o Ironman. Foi um treinamento para o Ironman, porque em dezembro, final de dezembro, eu caí, eu abri meu ombro, né? Levei 15 pontos e eu fiquei muito tempo sem poder treinar. E era um mês... Dezembro, janeiro, um mês super importante para a gente já fazer base, né? E eu realmente estava com um pedal muito ruim. Eu não podia inflamar os pontos, então eu tive que ficar 20 dias sem treinar. E eu fiz uma prova em fevereiro, que foi o GP, e meu pedal foi muito abaixo do que eu esperava. E eu falei assim, nossa, eu não vou conseguir fazer esse Ironman. Já comecei, a cabeça ficou mal. E aí, conversando com o Ortiz, ele falou, Bia, calma, tem muito tempo ainda, mas a gente precisa treinar. A gente precisa ter consistência no pedal. E foi aí que o giro entrou, né, até para a gente começar a ver a diferença dos treinos até a prova e para ganhar confiança também. O que eu vejo, né, nunca fiz um Ironman, mas o que eu vejo pelos treinos, você precisa ser consistente no pedal. Não adianta você querer fazer um máximo no pedal, porque você tem uma maratona depois para correr, mas você precisa fazer um pedal muito consistente, sem aquelas variações que às vezes, sabe, quando você começa muito forte, aí você cansa, justamente para você não gastar energia, né, para a corrida, e isso você tem que treinar. Então, eu sinto que é uma distância muito longa e que 70% de quem está treinado vai ter que ir no mental para maratona, na minha percepção. Porque se você está treinado, você vai entregar, mas 70% ali tem que aguentar a cabeça. É exaustivo. É muito tempo, né? É muito tempo. Então, você realmente tem que estar focado e saber que vão ter baixas, vão ter momentos cansativos, exaustivos, mas que faz parte da prova, né? E tem que treinar muito pedal. E já tem uma listinha após Floripa, Bia? Lógico que a gente fala de Kona aqui, né? Querendo, não dá para descartar, né? Eu quero esperar um pouco. Tem uma ideia. Não, eu vou fazer 70.3, né? Eu acho que é uma distância muito boa até para se manter treinada. Você ganha um pouco mais de velocidade. Também vou fazer o Letap de Campos mais para frente. As provas de ciclismo que tiver, eu quero fazer. Também tem algumas provas de corrida. Eu vou ver se eu faço mais uma maratona ainda esse ano. Tem o brasileiro de longa que eu vou fazer também esse ano, vai ser em Salvador. Tem algumas provas que eu vou fazer, mas prova-chave novamente, aí eu preciso ver realmente como vai ser depois de Floripa, né? Para falar, bom, me dei bem no Iron ou não, nunca mais eu quero fazer isso. Muito bem, com a Bia Neres a gente encerra o episódio dessa semana na Gregário Cycling Ironman Brasil. É um ótimo momento para desejar uma boa prova para todo mundo que se preparou por muito tempo para esse grande evento. A arte do Hudson Malta dessa semana brinca com a ideia da tatuagem do M-Dot, mas é o mesmo sentimento que a gente tem hoje, marcando um pouquinho do Ironman na nossa história. O Gregário Cycling é um podcast semanal que fala sobre ciclismo em todas as suas formas. Se você está conhecendo a gente agora, tem muito conteúdo disponível no nosso feed, muita coisa legal, e eu tenho certeza que você vai curtir. Além do Gregário Cycling todas as sextas-feiras, a gente tem uma série de outros podcasts que abordam outros universos da bicicleta, como o Gregário Radio, que fala sobre as competições mundiais, o Gregário Tech, que fala da parte mais nerd do ciclismo, a gente também tem um programa de mountain bike, o MTB PES Gregário, e uma série de especiais que a gente coloca no nosso feed pouco a pouco, como o último especial Lactose. Por isso, fique ligado no Gregário, siga as nossas mídias sociais, participe e dê sugestões sobre como a gente pode fazer um podcast ainda mais legal. A sua companhia é essencial nesse processo. Um grande abraço para você e até a próxima!